Pessoal, outra propriedade dos fluidos é o volume específico, pessoal. Ou seja, é o volume que ocupa aquela massa, aquela unidade de massa, tá bom? Então, para não ficar difícil, ele é só a gente pensar que ele é o inverso da massa específica, tá bom? Então eu posso calcular ele sobre o volume sobre a massa, ou eu posso calcular ele colocando 1 sobre a massa específica. Beleza? Então ele é o inverso da massa específica. É basicamente qual que é o volume que ocupa uma massa. E não qual que é a massa, qual que é o espaço que ocupa a massa. E sim qual que é o volume que ocupa aquela massa. Tá bom? Então ele é o inverso da massa específica. Beleza, pessoal? Pessoal, outra propriedade do fluido também é a compressibilidade e a elasticidade, beleza? Então a compressibilidade, pessoal, é eu exercer uma força em todos os lados do fluido e eu conseguir comprimir esse fluido, eu conseguir diminuir o volume desse fluido, tá bom? Então imagina uma seringa, coloquei uma quantidade de ar ou de líquido X aqui. Se eu apertar a seringa, eu vou diminuir esse êmbolo dele, ou seja, eu vou aumentar a pressão e vou diminuir o volume que está dentro dessa seringa, tá bom? Agora, se eu pegar essa seringa fechada e abrir ela, tentar puxar o êmbolo para trás, como está na segunda situação, aí é a elasticidade do fluido, pessoal. O que é elasticidade do fluido? É eu conseguir puxar, é que eu conseguir diminuir a pressão de dentro do frasco e fazer com que o volume do líquido ou do gás se expanda, tá bom? Então aqui, ó, eu vou acabar puxando para trás o êmbolo, então eu vou aumentar o volume dentro do espaço. Então o que vai acontecer com as partículas, com as moléculas dentro do êmbolo? Se eu comprimir ela, as moléculas diminuem o espaço intermolecular, tá bom? Se eu diminuir a pressão nesse frasco, eu vou afastar essas partículas, ou seja, vou diminuir essa força intermolecular, tá bom? Então, quando eu aumento a pressão e diminuo o volume, é compressibilidade. Quando eu diminuo a pressão e aumento o volume, é elasticidade, tá bom, pessoal? Nós temos também, pessoal, a tensão superficial. A tensão superficial, ela é resultante das forças que as moléculas superficiais exercem com as moléculas abaixo dessa superfície e entre uma e outra, tá bom? Como, por exemplo, na água, as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio formam entre o oxigênio e o hidrogênio, tá bom? Então essas pontes, uma ou outra é fraquinha, mas quando você coloca muitas juntas, elas ficam muito fortes, tá bom? Isso chega a permitir com que um inseto, por exemplo, consiga andar por cima da água, tá bom? Então as pontes de hidrogênio conseguem manter uma tensão superficial na água, ou seja, ter uma força entre o líquido e o ar, tá bom? Então essa força, essa tensão superficial permite com que a água consigam flutuar objetos mais densos do que a água na superfície dela, tá bom? No caso o inseto ele é mais denso do que a água, mas ele consegue ficar em cima da água. Por quê? Porque ele usa a tensão superficial, ele usa força intermolecular para ele conseguir ficar em cima do líquido, tá bom? E o que isso é importante pra gente, pessoal? Só por causa dos insetos? Não. Isso é importante para a respiração, pessoal. Por quê? Imagine o alvéolo. O alvéolo tá aqui, tá bom? Então o alvéolo, se ele não tiver surfactante, o surfactante é uma coisa que vai quebrar essas forças intermoleculares, beleza? Da superfície. Então ela quebra a tensão superficial. Então, se ele não tiver surfactante, pessoal, olha as moléculas de água como vai ficar aqui uma ligada na outra. Então vai ter uma tensão superficial no líquido aqui e o ar não vai conseguir sair do centro do alvéolo e atravessar o alvéolo e chegar na corrente sanguínea, tá bom? Por quê? Porque a força que eu vou ter que exercer é muito maior. Porque a força para esse ar conseguir atravessar essa camada de líquido é alta. Pode perceber que o ar não consegue atravessar o líquido aqui, ó. Por quê? Por causa da tensão superficial, tá bom? Então vou ter que ter uma força maior para conseguir fazer o ar puxar, atravessar romper essa tensão superficial do líquido e entrar na corrente sanguínea, tá bom? Só que quando eu uso surfactante, pessoal, o surfactante elas entram no meio de uma molécula de água e outra e quebram essa tensão superficial. Então, qualquer força que eu coloque de ar aqui dentro, o ar consegue atravessar essa camada de líquido e penetrar na corrente sanguínea, tá bom? Então, isso pode levar à síndrome da respiratória do recém-nato, pessoal. Por exemplo, se a criança nascer antes das 36 semanas, mais ou menos, 34 semanas, o pulmão dela ainda não produz surfactante. Quem produz surfactante no pulmão? Os pneumócitos tipo 2, pessoal. Então, o pneumócito tipo 2, ele produz surfactante. Então, a gente fala que o pulmão ainda não amadureceu. Por quê? Porque os pneumócitos tipo 2 ainda não produziam surfactante de maneira natural, tá bom? Então, o pneumócito tipo 2 produzir surfactante é uma das últimas coisas a serem feitas durante o desenvolvimento do feto, tá bom? Então, se ele nascer antes de uma certa semana, ele tem chance de não ter produzido surfactante ainda. Então, ele não consegue respirar direito, porque ele puxa o ar e o ar não consegue vencer
tensão superficial dentro dos alvéolos, tá bom? Então o que a gente faz? A gente dá uma injeção na criança, que são corticoides, que acelera o processo da pneumose tipo 2 produzir o surfactante, tá bom? Então, a gente dá a injeção na criança, o corticoide, para ele produzir o surfactante antes. E daí, dessa maneira, a criança consegue respirar sozinha mais cedo, tá bom? Então, a criança vai ter que, até ela produzir surfactante sozinha, ela tem que ir para uma incubadora para ela receber auxílio, para ter uma respiração mecânica, tá bom? Para ele ter uma respiração, um auxílio na respiração e receber a injeção para ele começar a produzir surfactante sozinho, tá bom? Então, se ele vinha prematuro, ele vai ter que ficar incubado um tempo na incubadora para ele conseguir respirar direito, tá bom? Então, ó, sem surfactante, difícil de romper a tensão superficial. Com surfactante, o surfactante rompe a tensão superficial e aí qualquer força consegue fazer com que o ar atravesse o alvéolo. Dessa maneira que a gente consegue respirar legal, tá bom? Então, o pneumócito tipo 2 é a menor quantidade de tipo de pneumócito no pulmão, mas ele é extremamente importante porque ele produz os surfactantes. Beleza, pessoal? E nós temos também, pessoal, a capilaridade, pessoal. A capilaridade é quando o líquido tem a capacidade de molhar a parede e ele caminhar pela parede de um tubo bem fininho, tá bom? Então, exemplo, quanto mais fino for o tubo, maior vai ser a capilaridade dele. Ou seja, mais altura, maior a distância que ele consegue conduzir o líquido, beleza? Então, pessoal, essa capilaridade, ela é causada devido à tensão superficial, tá bom? Por quê? O líquido, ele molha a barreira, ele molha a parede do tubo, e ele tem uma tensão superficial. Então, conforme ele vai molhando a parede do tubo, a tensão superficial dele, ele vai fazendo com que aquela parede molhada se mantenha molhada, tá bom? Então, dessa maneira, o líquido consegue subir, caminhar pelo tubo, sentido antigravidade, tá bom? Por quê? Porque a tensão superficial dele vence a força da gravidade, tá bom? E a capacidade de molhar ele também permite que ele faça isso, beleza? Se ele não conseguir molhar a parede do tubo, vamos dizer assim, um tubo que é revestido de óleo, e eu vou colocar na água, a água não vai conseguir molhar a parede do tubo. Aí vai formar isso daqui, tá bom? Por quê? Porque o líquido não vai conseguir nunca molhar a parede do tubo, então ele não vai conseguir manter uma tensão superficial dentro do tubo e ele vai acabar voltando, tá bom? Então a capilaridade é o ato de você conseguir transportar o líquido de um lado para o outro através de um tubo pequeno, tá bom? Exemplo de capilaridade aqui também é um pano molhado, por exemplo, ou um papel. Pensa que você pega um copo com água e coloca uma toalha lá e deixa encharcada. Com o tempo, a água vai caminhando. Isso que são propriedades coligativas da água, tá bom? Ela vai indo do lugar que ela tem mais água para o lugar que tem menos água, tá bom? Então, por capilaridade, ela vai penetrando nas fibras do tecido, tá bom? Então, imagine que cada fibra é um tubinho desse. E cada fibra dessa vai entumecendo, o líquido vai molhando ela e o líquido vai, devido à tensão superficial, ele vai caminhando por cada fibra dessa, tá bom? Então, dessa maneira, eu consigo conduzir a água de um lado para o outro, porque ela vai caminhando por capilaridade até o frasco que tem menor quantidade de água, tá bom? Então, o sentido do fluxo vai ser do menos para o mais. Do mais para o menos, tá bom? O que tiver mais água para o que tiver menos água, tá bom? Pausa de novo, pessoal.